gravando? Acho que tá já, né? Então, vamos trocar para cá, né? E aí começamos então nossa última aula deste ano de 2024. Se Jesus não voltar, a gente volta em 2025. E hoje vamos falar sobre um tema bastante sério, bastante sensível, que é a questão da possessão demoníaca, né? É um assunto complexo, bastante polêmico. E vamos começar hoje, mas se necessário a gente continua na aula, na primeira aula do ano que vem, porque não é um assunto muito simples de se tratar. Mas vamos lá. Acho que a primeira coisa aqui é falar um pouquinho sobre as origens, né? O termo grego que foi usado para traduzir a palavra possessão, endemoniado, demonizado, qualquer coisa nesse sentido, é essa palavra daimonizal que você vê aqui na daimonizomai, né, em grego, né, que é demonizado em português, ou possuído de um espírito maligno, que é o que os tradutores mais usam aí em algumas versões da Bíblia, né? Esse termo ele sugere principalmente essa forte influência da parte dos espíritos malignos. Então, é uma influência que vai muito além de uma sugestão, de um sentimento, de uma ideia, né? Porque às vezes a gente usa influência e pode parecer uma coisa mais etérea, assim, mais superficial. Essa influência ela tem um grau de força bem diferente, né? A ponto de controlar tanto a mente quanto o corpo da pessoa. E é uma influência capaz de fazer com que a pessoa fique sujeita a esse controle, né? Sujeita mesmo, de não ter como reagir diante daquela situação. No Novo Testamento, a gente vê bons exemplos, né? Bons entre aspas, óbvio, né? Porque não tem nada de bom numa situação como essa, né? Mas a gente vê grandes exemplos, só para ficar melhor aqui, dessa influência. Quando um espírito maligno se apossa de uma pessoa, é mais do que uma sugestão, é mais do que uma ideia, é um controle, um tipo de controle que o espírito maligno consegue ter sobre a mente e sobre o corpo dessa pessoa. O grande objetivo da possessão, né, é escravizar e destruir. Acho que não tem outro objetivo. Por mais que talvez a pessoa, né, nem consiga se dar conta, né, que ela está sendo controlada, escravizada, que isso está gerando uma destruição, esse é o objetivo final. Não tem outro propósito que um espírito maligno tenha que não seja esse. Esse tema ele é bastante sensível, bastante polêmico, porque ao longo dos séculos a Igreja trouxe algumas interpretações bastante duvidosas a respeito da possessão, né? Essa aqui talvez é a definição mais raiz, né? Aquela mais, né, centrada no próprio termo daimonizomai, que significa influenciado, e que alguns, né, traduziram aí para endemoniado, demonizado e por aí vai, né? Ao longo dos séculos, a Igreja, de uma forma geral, começou a ver demônio em coisas que não necessariamente tinham uma explicação espiritual, né? Então, muitas doenças, principalmente doenças mentais, infelizmente acabaram, né, sendo confundidas, né? Isso gerou bastante preconceito, né? Durante muito tempo, a epilepsia foi considerada, por exemplo, uma forma de possessão demoníaca,
porque achava que o cara epilético, na verdade, ele estava, né, endemoniado. Tá? Isso eu só estou pegando como exemplo. Né? E por que que se gerou essa confusão? Né? Primeiro porque a medicina, né, do passado não tinha os mesmos avanços que a gente tem hoje. Né? Então, se você pegar a medicina do século V, século X, era uma coisa assim, né, doutor, um pouco mais rudimentar, vamos dizer assim, né? Só para você ter uma ideia, no Egito se fazia remédio com excremento de mosca, né? Só pra você ver como que a coisa era meio esquisita, assim, né? Mas, sendo rudimentar, não tinha muita base para poder dar diagnósticos, né? E como a igreja, principalmente a igreja católica, ela tinha muita influência no dia a dia das pessoas, então o que o sacerdote, o bispo, o padre, o cardeal, qualquer falasse, o cidadão comum não tinha muita referência. De um lado ele tinha uma medicina que era rudimentar, do outro ele tinha uma autoridade eclesiástica dando uma opinião de que isso aí são as forças do mal. Então, nesse exemplo da epilepsia, ficou muito estigmatizado, né, a ideia de que, né, qualquer epilético é um endemoniado. Com o passar do tempo, e aí tem uma coisa interessante, né? Com o passar do tempo, os linguistas e tradutores, né, eles começaram, porque essas coisas vão evoluindo, né? Então, um linguista, um tradutor, ele começa a encontrar novas fontes, novos documentos e compara as traduções antigas com essas descobertas para fazer correções. Né? E essas correções elas ajudam a melhorar o texto. Né? Por isso que tem tradução na linguagem de hoje, tradução transformadora, tem essas, porque eles vão descobrindo novos documentos que trazem mais clareza para certos termos. E essa questão da epilepsia chegou-se à conclusão de que não é a doença, né, chamada de epilepsia, que estava associada com a questão demoníaca, mas era a convulsão. Né? Então, não a doença, mas fazer o corpo convulsionar naquela época, né, era, né, não que toda convulsão fosse fruto de uma ação espiritual, não é isso, mas se conectou uma coisa, né, uma enfermidade, quando na verdade não era a enfermidade, mas sim o ato de convulsionar. Quando você pega, por exemplo, o exemplo daquele jovem né, que tinha ataque, né, e o demônio atacava a pessoa, se jogava na água, se jogava no fogo, né, e que ele convulsionava, espumava, né, aquilo não era epilepsia, era só convulsão, que não necessariamente, né, é a epilepsia. Ali era uma convulsão ocasionada pelo controle, né, que o espírito maligno exercia sobre a vida daquela pessoa. Deixa eu ver se voltou aqui. Então, era esse controle aqui que estava gerando todo esse efeito, e não necessariamente uma epilepsia. Porque veja, né? Se ele consegue controlar o corpo e a mente, consegue fazer com que a pessoa tenha um tipo de reação que normalmente ela não teria. Tá? Outras enfermidades acabaram também sendo muito confundidas com, né, outras doenças mentais, né, muito confundidas com a questão da possessão. E à medida que a medicina e a ciência foi explicando melhor essas doenças, né, foi tirando esse estigma. Então, existem doenças mentais que são graves, sérias e podem e devem ser tratadas, e elas não podem ser confundidas com a questão da possessão. Então, uma pessoa endemoniada, ela pode convulsionar? Pode.
Mas não quer dizer que um epilético, ao convulsionar, ele está sendo possuído por um espírito maligno. Vocês estão me entendendo a diferença? Tá? Eu falo porque eu já fui, já convulsionei algumas vezes. Né? Quando eu tinha 23, 24 anos, eu tinha um problema, né, eletroquímico no cérebro, que dependendo da situação disparava em mim um ataque de convulsões. E durante um ano eu tomei Gadernal, né, que é um remédio super controlado. O neurologista me acompanhava, né, para saber, não tinha nenhuma, não era nenhum curto-circuito, né, porque eu fiz exame e tal. Eu falei, olha, tem alguma questão que né, conecta no teu cérebro que dispara um sinal que faz com que o teu corpo convulsione, mas não tem nada aqui que a gente consiga dizer, tá nessa região, mas você vai tratar. E aí eu tratei por um ano depois ele suspendeu a medicação e fica naquele acompanhamento, saber. E ele falou, olha, eu estou suspendendo a medicação, só que por 10 anos você não pode nem nadar nem dirigir. Eu não sei se hoje ainda é assim, doutor, mas ó, você não pode nem nadar nem dirigir. Então, você imagina, eu tinha 24 anos, acho, na época. Então, até os 34 anos, sem nadar, sem dirigir. E graças a Deus, nunca tive esse problema novamente. Então, né? Mas, na igreja onde eu estava, as pessoas faziam essas conexões. Achavam que, rapaz, aí ele, né, tem uma coisa ruim. Né? Mas como eu já estudava as escrituras desde aquela época, eu sabia que não tinha relação uma coisa com a outra, entendeu? Tinha uma relação. E eu trago esse ponto para vocês porque é uma dúvida, né? Muita gente, até por conta, né, desse estigma religioso que se construiu ao longo dos anos, associa que todo problema mental tem uma causa espiritual. E são coisas diferentes, bem diferentes. Né? As doenças, elas, né, são possíveis de serem estudadas, nem todas, tem coisas que a ciência ainda não consegue explicar bem, né, doutor? Então, está estudando e tentando entender. Mas a questão espiritual aqui é completamente diferente. Tá? Então, acho que é só para a gente fazer uma distinção. Principalmente porque o objetivo é esse que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Né? Tem que escravizar e destruir a pessoa. Tudo bem até aqui? Tá? Continuando, né? E aqui talvez tenha um ponto bastante importante da gente pensar, né? Tá, a gente entendeu que existe diferença entre uma doença mental, não vamos por esse caminho equivocado. Existe a capacidade dos espíritos malignos de controlar a mente e o corpo das pessoas. É bíblico, a gente vê Jesus, né, enfrentando esse tipo de circunstância. Atos dos Apóstolos tem a mesma coisa, a gente vê, né, a continuidade desse tipo de guerra espiritual, vamos dizer assim. Né? Mas quando a gente pensa, tá, o que causa isso? Né? Tem que ter uma explicação. Se alguém puder ler para mim, eu não separei aqui, mas eu gostaria que alguém lesse para mim Lucas capítulo 10. Quem pode ler para mim? Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas capítulo 10 é a passagem da mulher que sofria com espírito maligno há 18 anos. Deixa eu ver se está aqui. A pessoa, se não for Lucas capítulo 10 também. Tá? Não, não é Lucas capítulo 10, mas Lucas capítulo 10 tem uma parte aí. Né? Que é a missão dos 70. Mas é o capítulo 13. Deixa eu ver aqui.
capítulo 13. Versículo 10. Quem pode ler para mim? Isso. Olha só. No sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada sem poder se endireitar. De modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Continua. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pode continuar. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Amém? Só até aí. Então, pergunta, né? O que fez essa mulher ficar 18 anos aprisionada por esse espírito? E você vê aí no texto, logo no comecinho, que ela andava como, né? Encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum, como está aqui na Nova Almeida atualizada. Então a mulher andava encurvada, 18 anos, era um espírito de enfermidade, né, agindo na vida dessa mulher que ela não conseguia se endireitar. Então, isso reforça aquilo que eu falei agora há pouco, né, que é uma influência que controla o corpo, a mente, mas também o corpo. Né? A mulher não conseguia se, o texto diz, não conseguia se endireitar, né? Ela andava curvada sem poder se endireitar de modo nenhum, não tinha o que fazer aquela mulher andar correto. Então, imagina, né? As lesões na sua coluna, no seu corpo, por conta de 18 anos andando daquele jeito. E aí Jesus, quando liberta, né, deste cativeiro, né, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa. Então, reforça aquela ideia da prisão de novo. Então, espírito de enfermidade prendeu aquela mulher por 18 anos. Se você vê, Jesus chama essa mulher de filha de Abraão. Né? É como está no texto. Vou pensar aqui comigo, né? Se ela era uma filha de Abraão, então ela era uma mulher temente a Deus. Ou então Jesus teria chamado ela de outra forma, né? Não teria. Né? Se ela era temente a Deus, então ela obedecia a lei, ela seguia os preceitos da lei, os 10 mandamentos. E ainda assim, aquela mulher estava nessa prisão. Vocês veem como é um tema complexo, né? Não é um tema complexo? Porque se fosse alguém que se disse, essa mulher era toda arrebentada, fazia tudo errado na vida, né, se envolveu com coisa ruim. Não era, não era. Né? Então você percebe que a possessão é um assunto extremamente complexo. E a pergunta é, o que habilita? É difícil, a gente não tem, né? Como eu trago aqui para você, né? É difícil responder o que habilita. Porque pega o exemplo desta mulher. Eu trouxe este exemplo porque eu vejo por aí muita conclusão apressada a respeito desse negócio. Assim, foi isso, foi aquilo outro. Mas este exemplo que Jesus, né, deixou aqui para nós é um exemplo que mostra que é a coisa mais difícil de responder. Porque ele falou, essa é uma filha de Abraão. Não é era uma pessoa que, por ser filha de Abraão, era judia, conhecia a lei, os 10 mandamentos.
gente que ia para o templo todo ano, trazia suas ofertas, mas estava nessa situação. Apesar de ser uma resposta difícil de se obter, a gente tem alguns indicativos, né, que são, né, chamados de portas que se abrem para a possessão. Essa aqui não é a resposta definitiva. Ah, é só isso, pronto, acabou. Seria até ingênuo pensar que a gente tem uma resposta definitiva para isso. E, gente, esse é só um exemplo, tá? Se você pegar outros na Bíblia, você vai ver que aquelas pessoas que estavam sendo possuídas era gente do povo de Israel, a grande maioria, talvez. Gente que tinha lei, gente que tinha o templo, gente que tinha os 10 mandamentos, que muito provavelmente não adorava falsos deuses e ainda assim estava debaixo daquela condição. Por ser uma pergunta difícil, né, a gente vai por alguns caminhos. Tá? O primeiro, talvez as pessoas entram nessa por vontade própria. Sabe? O cara vê lá, acaba entrando por vontade própria. Será que tem? Tem. Você vê que tem pessoas que fazem pacto com o diabo. Não faz? Se faz é porque quer fazer, né? Ou o diabo encostou uma arma na cabeça e falou assim, faz um pacto comigo que não é tiro. Faz porque quer. Então tem gente que se envolve, talvez não entenda toda a extensão daquele envolvimento, mas que é de vontade própria, quer aquilo para ela, faz um pacto, faz uma aliança, né, com os espíritos malignos. Já existia isso naquela época, na época de Jesus, dos apóstolos, gente que fazia pactos com os espíritos malignos para ter uma experiência que de outra forma não teria. E esse pacto ele existe até hoje. Tem gente que ainda faz pacto com o mal, porque quer dinheiro, porque quer fama, porque quer ser curado de alguma enfermidade. A medicina não cura, deixa eu ver se esse espírito XYZ aqui resolve. Faz pacto. Só que o que a gente percebe é que esses pactos, não só isso, mas qualquer tipo de pacto, ele sempre envolve duas partes. Duas partes. A parte de quem vai oferecer alguma coisa e a parte de quem está recebendo esse oferecimento. Os dois têm que entrar no jogo. Até no termo hebraico, que representa a ideia de pacto, né, é exatamente um acordo entre as duas partes. Cada um tem que fazer uma parte desse acordo, né? Não é só de um lado ou de outro. Né? Acho que a única exceção foi aquela passagem onde Abraão oferece ao Senhor uma oferta e ele dispõe a oferta de uma forma, né? E só Deus passa pela oferta. E ali mostra assim, Abraão, esse pacto aqui só depende de mim, você não vai fazer nada com isso, sou eu que estou fazendo esse pacto com você. Acho que é uma das poucas exceções. Mas sempre tem duas partes. Isso significa que aquele que está recebendo o favor, entre aspas, ele vai ter que pagar aquilo depois. Porque o pacto é isso, o pacto não é uma presente. Te dou a fama, te dou a fortuna, te dou o homem que você quiser, a mulher que você quiser, ou o que você quiser e tá tudo certo. Não, aquilo vai ser cobrado depois de alguma maneira. Aí, talvez naquela hora a pessoa não perceba, mas que tem, tem. Né? O pecado, principalmente o pecado inconsciente, também é uma porta, né, que habilita essa influência. E acho importante dizer que
A influência não quer dizer que o demônio tomou a vida da pessoa. Tal. Às vezes ele está agindo de fora para dentro, sabe? Ele não está dentro, tomou a vida da pessoa, está controlando, está lá endemoniado, nem nada. Mas está ali, né, controlando indiretamente, através das suas influências, a ação daquela pessoa. E o pecado inconsciente é extremamente perigoso, porque ele é uma porta que abre, às vezes, sem a pessoa nem perceber que está fazendo uma coisa errada. Comete um pecado pela sua própria ignorância, sem saber. Deus é misericordioso? Com certeza é. Mas o pecado habilita a influência. A pessoa sabendo ou não sabendo. Então tem muita gente que acaba sendo, né, vivendo debaixo de uma opressão porque cometeu pecados que talvez ela não tivesse consciência. Mas, gente, esses inimigos aqui, eles não querem nem saber. Eles não querem saber se a pessoa sabia ou não sabia. Se ela compreendia ou não compreendia. Abriu, vai. Vai para cima. Vou dar um exemplo um pouco esquisito, mas acho que ilustra. Imagina uma represa que estoura e a água começa a escorrer. A água ali não quer saber se tem uma cidade no meio do caminho. Vai varrer tudo. Ah, não, tem cidade. Não quer saber, passa, destrói cidade, destrói fazenda, destrói gente, destrói bicho. Não quer. Não, não, vamos por ali. Aqui é a mesma coisa. Eles não querem saber se a pessoa tinha consciência ou não tinha consciência. Abriu a porta e eles entram. Por isso que é sério, né? Por isso que é sério. Mas tem também o pecado consciente. Pecado consciente. A pessoa sabe que está errado, vai lá e faz. Ele sabe que Deus não quer, sabe que Deus não agrada. Tem condições de rejeitar aquela proposta, rejeitar aquela tentação, vencer aquele mal. Mas para ele está tão, né, fácil, está tão ali, né, disponível, por que não aproveitar a oportunidade? Esse é o pecado consciente. Vou imaginar, né? Sei lá, o cara trabalha num lugar e ele tem, né, ele vê todo mundo ali lesando a empresa, pegando dinheiro, levando as coisas embora. Né? Fala assim, nossa, você não... Tá aí, ó, ninguém vai dar conta, não tem controle, pode pegar, pode levar. Assim, ah, tá bom. Mas ele sabe que não deve, ele sabe que não pode, mas ele acaba fazendo. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e quando deu conta que virou rotina. O pecado consciente, quando ele é praticado, né, é aquilo que, na maioria das vezes, você vai ver na Bíblia chamando de iniquidade. Né? Iniquidade é a prática do pecado, mas o pecado deliberado, aquele que a pessoa sabe que está errado, tem condições de não fazer, porque não é uma fraqueza espiritual, ai meu Deus, não consigo vencer esse mal. Né? Lá, tem certos pecados que a pessoa vai se libertando porque ela ainda não tem a força espiritual para vencer aquele mal. Mas não é o caso, né? O cara sabe que está errado e continua fazendo, isso abre portas. E essa iniquidade é, acho que, um dos piores males espirituais que existe, porque a pessoa sabe que está errado, pode evitar, mas prefere fazer. Pega o exemplo que eu falei, o cara que vê uma situação que ele sabe que não deveria fazer, faz porque não tem controle, não tem problema, não vai fazer falta para ninguém, né? Vai lá e faz. Adultério, né? Adultério, por que a Bíblia é muito crítica com relação ao adultério, né? Você vê, desde os 10 mandamentos, até passando por todo o texto das Escrituras, sempre tem uma questão contra o adultério. Né? É pela quebra da aliança, pelo comprometimento espiritual que tudo isso gera. Né? Uma pessoa que sabe disso e ainda assim faz,
Você concorda que ela está abrindo uma porta extremamente perigosa para a vida? Porque ela sabe que não pode, sabe da consequência que isso tem e ainda assim faz. E quando é uma pessoa que faz o tempo todo, né, tá sempre caindo no mesmo problema, no mesmo erro, isso é que configura a iniquidade. E isso são portas. E para finalizar esse pedaço aqui, as ações das pessoas também causam esse tipo de coisa. Então, uma pessoa que sabe, por exemplo, que Deus, né, na sua palavra, colocou certos limites para nós, né, e a gente ultrapassa esses limites, a gente também está abrindo portas. Tá? De novo, é difícil responder essa pergunta, mas certamente esses itens que você vê aqui, certamente são portas que habilitam essa influência. Tá? Não quer dizer que a pessoa, né, vai cair endemoniada, etc. e tal, né? Mas que de alguma forma ela vai estar profundamente influenciada. Quando ela abrir essas portas, isso é certo. Assim. Abriu portas, os inimigos passam ali, tomam todo o controle. Eles não têm dó de nada, nem de ninguém. Mesmo os inconscientes, mesmo os involuntários, acabam entrando na mesma régua. Se você pensar no caso de Saul, né? Saul ele tinha o óleo da unção sobre a cabeça dele, ele era rei, ele tinha o profeta Samuel para ajudá-lo nesse desafio. Mas você vê que o caso de Samuel, aliás, o caso de Saul, ele está sempre, né, descendo, sempre, né, piorando a situação dele. Desobedecendo, fazendo do jeito errado, não se importando com a direção que Deus dava. Deus falou assim, ó, você vai fazer essa guerra, não pega nada, destrói tudo, não tem espólio, não tem, né, despojo, não tem nada, é para acabar com todo mundo. Aí o que ele faz? Preserva o rei, porque, sei lá, preserva o gado, né, porque o povo achou que, nossa, muito desperdício destruir tudo isso aqui, né? Mas ele tinha a palavra final. Se ele desse a ordem, o povo, concordando ou não, tinha que obedecer, ele era o rei. Mas ele falou assim, não, é o povo, tal, né? E aí não deu, etc e tal, ó, desqualificado. Depois tem aquele outro momento onde ele fala, ó, me espera que eu vou chegar aí em 7 dias, né, para essa guerra. Aí o que ele faz? Passa um tempo, passa o outro, o povo já fala assim, vai demorar mais, hein? Aí ele fala, movido pela circunstância, eu peguei a oferta, ofereci a Deus e fiz o sacrifício. Se não chegava. Então você vê que por essas atitudes de Saul, ele vai abrindo portas. Tudo isso ele sabia. Então ele estava consciente do pecado dele. Não foi, eu não sabia que não tinha. Não, você foi orientado. Você, né, recebeu a direção. Você fez diferente porque você quis. Você sabia que não podia fazer. E é por isso que vem o espírito da parte do espírito maligno, autorizado pelo Senhor para fazer com a vida de Saul aquilo que ele fez. E você vê que depois daí é só ladeira abaixo, né, na vida de Saul. A ponto dele morrer no campo de batalha da forma que morreu, né? Foram portas que ele foi abrindo. Portas que ele foi abrindo e que o levaram para a situação onde ele estava. Então, quem não conhece a palavra, quem não conhece o Senhor, né, acaba caindo nessas prisões espirituais muito pela sua própria ignorância, vamos chamar assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas, né, só para ilustrar. Mas está preso e precisa se libertar de alguma maneira.
Aí a pergunta que normalmente fica é, né, como que a gente repreende isso? Tá? Jesus nos concedeu autoridade sobre as forças do mal. Então nós temos autoridade para repreender toda a influência maligna contra as nossas vidas e contra aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. E, gente, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Eu dei risada porque eu já vi casos assim de as pessoas, não, vai você. Né? Não tem que ter medo. Né? Não tem que ter medo. Tem que enfrentar, porque é uma guerra. Né? Lembra lá de Gideão? Ah, Gideão, tem muita gente. Manda os tímidos e os medrosos ir embora. Os tímidos e os medrosos sempre vão embora. Mas, né, você não pode ser tímido, não pode ser medroso. Você tem que guerrear. Né? Deus te deu armadura. Então você tem que se revestir dela. Né? E talvez pior do que ter medo é ir desarmado. Porque aí você acaba se tornando um alvo também. Na verdade, você está desarmado. Você pode sofrer algum tipo de retaliação. Né? E oração e jejum fundamentais. Né? Para certas castas de demônios que só podem ser expulsas através da oração e do jejum. Porque você vê, os discípulos falam, Jesus, fizemos tudo o que o Senhor falou e não conseguimos. E aí Jesus disse, olha, esses aí não é assim desse jeito, eles só através da oração e do jejum. A Bíblia fala do dom de discernir espíritos, que é um dom espiritual. O dom de discernir espíritos é a capacidade de identificar quando uma situação tem alguma influência maligna ou não. Tem pessoas que têm esse dom muito, né, o Espírito Santo colocou na vida dessa pessoa uma sensibilidade, um discernimento, vamos chamar assim, espiritual altíssimo. Então a pessoa olha, sabe. Tem gente que não tem, ou tem muito pouco. Percebe, mas não tem muita certeza se é ou não é. Mas essa também é uma ferramenta importante que o Senhor deixou para a gente poder entrar nessa guerra sabendo, ó, que espírito que a gente está lutando aqui. Né? Que influência é que está sendo agindo, né? Tá agindo aqui. Tá? Para finalizar, gente, né? Um cristão pode ser possuído por um espírito maligno? Aqui é uma pergunta, na verdade. Sim ou não? E aí, Val? Ah, todo mundo ia fazer. Gente, eu vou trazer um ponto aqui que talvez... Mas isso aqui a gente vai continuar, tá? Tem muita gente... Entenda o que eu vou falar, porque isso aqui é muito sério, tá? Vou até soltar a caneta aqui. Tem muita gente que simula um relacionamento com Deus. Simula. Ela pode vir na igreja, orar, dar sua oferta, chorar, glorificar. Mas aquilo é tudo simulado. Não temos como saber. Não temos como saber. Mas Deus sabe. E esses inimigos também sabem. Porque ele percebe que a vida daquela pessoa é só uma fachada. Ela é aquilo ali. Fora, ela é outra pessoa. Então, para nós, ela parece um cristão, porque ela está na igreja. Ela fala como a gente fala. Parece que ela pensa como nós pensamos. Ela acredita no que nós acreditamos. Mas é só uma simulação. É só uma simulação. Três exemplos na Bíblia. Ananias e Safira. Eles estavam ali, mas era só uma simulação. Eles queriam a influência, o poder, eles queriam atenção, eles queriam outras coisas. O mago, que queria comprar os poderes para derramar o Espírito Santo. Não, quanto que é para eu ter esse poder? Se você ler o texto para cima, você vai ver que ele recebeu.
Ele estava ali na igreja junto com os discípulos, mas era só uma simulação. Então, nesse caso, né, que está uma vida simulada, a pessoa está ali só, né, só pelo momento. Então, nesse momento eu estou na igreja, eu glorifico, eu canto, mas eu passo da porta para fora, eu sou outra pessoa. Isso aí, né, é a pior brecha que a pessoa pode dar. Porque ela finge que é, talvez ela até queira ser, mas ela não é. Porque fora dali ela age pior do que o mundo. Então esse cara certamente pode ser possuído por um espírito maligno, porque ele não está ali de verdade, ele está ali simulando uma relação com Deus. Estão me entendendo? E certamente você conhece alguém, eu já ouvi falar de alguém que na igreja é uma coisa, quando sai, o cara é o pior ser humano da face da terra. Tá? Então, só que então ele não é um cristão, ele apenas tem a palavra de cristão, né? Mas não é. Agora, aquele que entregou a vida para Jesus e que continua dando as suas brechas, esse pode. Pode. Por quê? Porque ele entende a verdade, entende a palavra, mas ele faz questão de cometer certos pecados. Mas isso aqui a gente continua na próxima aula, tá bom? Exatamente desse ponto. E a gente vai discutir e pensar mais alguns exemplos que são importantes nas escrituras para a gente entender quando isso acontece e quando isso não acontece. Tudo bem? Deixa eu interromper aqui a gravação.